A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao querido ouvinte do Gotas de Encorajamento. Como é que estamos, meus queridos irmãos? Estamos aqui, né? Firmes e fortes em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Aleluia. Hoje, o Senhor traz para nós, para nossa meditação, a seguinte passagem bíblica que se encontra em Mateus. Se você tiver Bíblia perto de você, pega, por favor. Se não, depois você pega e olha. Mas Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 28, que fala assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aleluia. Meu querido ouvinte, essa passagem fala justamente de morte e também de esperança. Eu quero falar para vocês sobre o medo primeiro. Aqui, Jesus fala que não temais. O medo, ele é natural. Ele serve para nos proteger do perigo real existente. Como é o caso, desse coronavírus, que está levando muitos à morte, por ainda não conhecermos uma cura específica e nenhuma vacina para combater este inimigo da humanidade, porque ele é um inimigo que temos. Amém? E a morte, porque fala, não tem mais os que matam o corpo. Quero explicar para você, querido ouvinte, que nós temos, biblicamente, 3 tipos de morte. E quais são elas? Primeiro, eu quero falar para você da morte física, que é justamente essa que Jesus está falando. E não tem mais o que mata o corpo, e não pode matar a alma. A morte física é justamente a separação do espírito do corpo. O corpo, ele fica inanimado e apodrece. Em Gênesis 3:19, vamos ver na nossa Bíblia o que é que fala. Olha: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Assim, lembra lá em Gênesis, quando Deus formou Adão, formou, do pó da terra e soprou nas suas narinas? Aleluia. E ele passou a ser uma alma vivente. Glória a Deus, Mas, justamente essa morte física é justamente quando Deus tira o sopro de vida. Em Romanos 5:12 fala assim, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado ao mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, devido a Adão e Eva terem pecado lá no princípio, todo ser humano ele herdou essa morte física. Segunda morte, que é a morte espiritual. Essa morte espiritual é um tipo de morte que ela é experimentada na vida, enquanto vivemos, enquanto peregrinamos aqui. Aí você me pergunta, como assim, evangelista? Como assim, pastora Janiega? Eu vou explicar para você.
Isso acontece, meu querido, porque essa morte significa a separação espiritual do ser humano de Deus. Ó, é assim que a Bíblia considera a pessoa sem Deus, morta espiritualmente. E essa morte espiritual se dá por causa de quê, meu querido? Por causa do pecado que reina em nossas vidas. É justamente aquela luta constante entre o bem e o mal, sabe? Porque Adão e Eva lá no início provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pronto. Então, essa luta que existe em nós, seres vivos. Tá? Então, sem Cristo, todos estão nessa condição de morte espiritual. Em Efésios 2:1, vamos ver na sua Bíblia aí? O que é que fala? Aleluia. Ó, aleluia. Ele, Jesus Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecados. Tá vendo? Então é aqui que Jesus fala, ó, e não tem mais o que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Vamos lá, ó, para a terceira morte. Vocês já entenderam o que é a segunda morte? Quer ler mais uma passagem bíblica, ó, para testificar? Anota aí e depois você confere. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui é Deus nos dando a esperança que essa condição de morte espiritual na vida pode ser mudada pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, que é a nossa salvação. Corre para Jesus, meu querido irmão. Aleluia. Olha, terceira morte, que é a morte escatológica ou a morte final. Que é essa última que Jesus fala, ó. Antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É isso que devemos temer. Aquele que leva à morte a alma e o corpo. Olha, essa é a morte mais terrível. A morte final. Que é decorrente também da morte espiritual. Só que ela significa, sabe, que é a separação espiritual de Deus eternamente. Não é separação passageira enquanto vivemos aqui na terra, mas sim uma separação eterna. E os que passarão por essa morte, meu querido ouvinte, que também é chamada de segunda morte, terão como destino final o local de tormentos eternos. Na Bíblia ele é chamado de inferno e lago de fogo. Abra aí em Apocalipse 20:14. Fala assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte e o inferno. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá vendo? Os que passarão por essa morte? Você me pergunta. Meu querido, eu te respondo, conforme a Bíblia relata, serão todos os não salvos. Condenados é por mim? Não. Pela justiça de Deus no último dia, no julgamento final. Abra a sua Bíblia em Mateus 25:41. Fala assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu querido irmão, não é um assunto muito fácil isso, né? É um pouco pesado. Mas Deus trabalhou no meu coração essa mensagem para alertar aos meus queridos ouvintes que existe uma esperança, uma única esperança para nos livrarmos desta terceira morte,
e da segunda morte. Aleluia. Vamos ver em João 11, 25? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, Jesus Cristo é o caminho. Pela graça de Deus, mediante a fé, nós somos justificados e não sofreremos a morte final. Pelo contrário, nós gozaremos a vida eterna ao lado do nosso Deus. Então, a palavra que o Senhor nos diz é assim, que tememos ao coronavírus, também não é errado. As escrituras do Senhor falam que diante, de algumas situações nós devemos sim nos refugiar, claro. Sabe? Eu vou até ler uma passagem aqui no início, quando Jesus nasceu, o menino Jesus nasceu, aleluia, onde o Senhor pede, através do sonho, para José se retirar. Deixa eu ver, em Mateus 2, a partir do versículo 3, que fala a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. No versículo 13, fala assim: e tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Aleluia. Então Herodes aqui, meu amigo, vamos dizer que Herodes aqui é o coronavírus, tá? José, o menino e sua família, somos nós. José, Maria e o menino Jesus. E aqui é o anjo do Senhor, ou seja, o Senhor diz que ele se levante e fuja para o Egito. Então nós devemos se levantar com nossas famílias e nos recuar e fugir, desta doença que anda tentando assolar a humanidade. Mas eu quero levar também, meus irmãos, a reflexão de que o coronavírus, ele só tem o poder limitado de matar a carne. A morte espiritual depende de cada um de nós. A morte eterna depende de cada um de nós. Porque os que morrem em Cristo Jesus, a palavra do Senhor é quem fala, mesmo que morra, viverás. Não sou eu, em João 11, 25. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E não é viverá limitado, é viver eternamente e ao lado do nosso Criador. Agora, infelizmente, quem não toma a decisão por Jesus, meu querido, a vida é passageira mesmo. Porque a palavra do Senhor é quem fala. Que se você morrer sem Cristo, lhe cabe, uma vida de tormento eterna. E só em nós vivermos nessa situação hoje, que estamos vivendo nesse dia a dia, nós já sentimos afligidos, atormentados, imagina numa eternidade. Tá, meu querido irmão? Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem que eu trago para vocês hoje. E eu quero orar pela tua vida. Fecha o teu olho. Aleluia. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, te apresento todos os ouvintes do Gota de Encorajamento. E te peço, Pai, que abençoe a vida de cada um e o proteja-os de todo mal. Lave-os no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Pai. Aleluia, os protegendo de toda e qualquer contaminação, Pai. De toda e qualquer bactéria, de toda e qualquer inflamação, de toda e qualquer enfermidade. Seja que habitus foria da banagacheira da manai. Pai, aqueles que já estão contaminados, ó Pai, derrama o azeite da cura, porque Tu és poderoso para tudo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai. Alamanagachai, alimenta os famintos, Senhor. Pai, providencia o alimento na mesa daqueles que não têm. E te agradeço, Pai, pelo alimento da mesa dos que têm. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos protege e nos livra de todo o mal. E que todos, ó Pai, nesta fase,
tenham crescimento espiritual, entreguem a sua vida a Jesus Cristo, ao único Salvador de todos, ao único que pode nos sarar e nos levar a uma vida eterna junto do Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda a humanidade seja tocada pelo amor de Cristo Jesus, que uns se compadeçam dos outros, que um tenha misericórdia do próximo. Pai, em nome de Jesus, que o amor venha crescer nos corações, em nome de Jesus. Pai, e que a humanidade passe a valorizar o que realmente precisa ser valorizado, Senhor. Ai, Aramanagashai, que possam dar Pai, que nós possamos ser gratos a Ti todos os dias da nossa vida e que possamos alegrar-nos em Ti, mesmo diante de toda e qualquer situação vivida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e até o próximo áudio, em nome de Jesus. Não esqueça de transmitir para seus irmãos, meu querido. Aleluia. Esta mensagem, amém? E assim, ó, aleluia. E diga que o Senhor é seu respirar. E eu, Senhor, eu nada sou sem Ti. Aleluia, alega o coração do Pai, igreja, dizendo que você não é nada sem Ele. Eu nada sou sem Ti.